com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que sempre tem nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Você que está no trabalho, você que está em busca de um trabalho, que o Senhor Jesus possa te alcançar nesta tarde, te abençoar ricamente, em nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amados, eu quero convidar você que está ligado conosco agora, para estar conosco hoje às 19 horas, na nossa igreja, no culto da Sagrada Família, às 19h30, na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço Seu Milagre. No bairro Bandeirantes, na rua Sabino Francisco de Barros, número 1122, ali também tem uma congregação da Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos. Amém? Olha, eu quero deixar uma palavra reflexiva para essa tarde, uma palavra para a gente poder meditar um pouquinho e pensar no nosso Jesus, o quão maravilhoso Ele é, Ele sempre foi. Jesus, Ele é tremendo, né? Quando nós pegamos o livro de Mateus, capítulo 9, no versículo de número 35 a 38, a palavra de Deus ela diz assim: percorria Jesus todas as aldeias, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande. A seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Meus amados, quando nós pegamos essa palavra, nós vemos um Jesus que não tinha, como que eu vou te falar, uma entidade sem fins lucrativos, né, beneficentes sem fins lucrativos, mas um homem que, um profeta, o Filho de Deus dessa terra, cheio de amor e compaixão pelos problemas da humanidade. Mas se nós pegarmos Jesus nessa terra vivendo num corpo humano, um corpo que tinha necessidades como eu e você tem, que sentia também dores, que sentia também o calor, que sentia a tristeza, né? Como lá no Getsemane, tanto foi o preço que ele pagou, a responsabilidade que estava sobre ele, que depois da última ceia, diz que o suor dele se transformou em gotas de sangue. E Jesus chorou e abriu seu coração para dizer para os seus discípulos: a minha alma está triste até a morte. Então ali ele expressou a sua humanidade, mas um homem que cumpriu à risca aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O compromisso do qual ele veio para essa terra, até o último momento, ele fez tudo que o Pai queria e não negou a fé de forma alguma, não se envolveu no pecado, não se intrometeu em coisas que não era para ele, que ele não deveria perder tempo. E Jesus, ele olhando para as pessoas em Jerusalém, né, nas cidades, Cafarnaum, Decápolis, tantos lugares próximos ali nas redondezas, por onde ele passou e fez a obra, nós vemos que Jesus ele tinha íntima compaixão pelo problema do povo, pelo sofrimento alheio. Ele não era omisso a isso. Entanto, o coração dele ficava extremamente fragilizado, triste. Ele tinha pena, ele tinha dó das pessoas quando ele olhava para o paralítico, para o mendigo, para aquele que estava escravizado pelos demônios. E ele tinha compaixão, íntima compaixão por eles. Então você imagina que Jesus, andando com seus 12 discípulos, automaticamente fala também de mais 70, e também muitos discípulos de João, após a morte de João, se uniram com Jesus. O grupo era muito grande, mas ele tinha um grupo seleto ali de 12, e apenas, na verdade, 11 fazia diferença. Mas Jesus, ele curava as enfermidades das pessoas, e um dia pregando, no livro de Marcos, capítulo de número 16, número 16, 15, por aí, Jesus ele está dizendo que
era para pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce fosse batizado seria salvo. Quem não cresce já estava condenado. E também Jesus, ele deixa uma palavra vinculada para os nossos dias, que todo aquele que cresce nele faria as obras que ele fez. No nome dele iam curar enfermos, expulsar demônio, falar em novas línguas. Se fosse picado por uma serpente, fosse ela qual for, ou a serpente maligna, né, que são espíritos, são setas, que não causaria dano, e até mesmo um acidente acontecendo com uma serpente, uma cobra venenosa, não nos causaria dano algum. Se bebêssemos alguma coisa mortífera por acidente, não causaria dano na gente. E nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os curariam. Então você imagina que naquela época não tinha os hospitais que tem hoje. Então você imagina que não tinha as igrejas cristãs, evangélicas, pentecostais que tem hoje. Que não tinha a quantidade de discípulos que tem hoje. Né? Jesus começa ali o seu ministério, vai levantando homens ali, mulheres foram agregando também, até mesmo jovens, homens muito jovens, também agregando ao ministério, fazendo a obra do Pai, mas não tinha todo o aparato que se tem hoje. E nós vemos, amados irmãos, a quantidade de doente, a quantidade de pessoas possessas de espíritos malignos, as depressões, as opressões, né, a síndrome do pânico, transtorno bipolar, tanta coisa causada, a epilepsia que toma conta, e as doenças se multiplicando no planeta Terra. E nós vemos, amados, que o que mais tem hoje é pregador do evangelho, que abre a Bíblia. E falamos de um poder tão grande, mas nunca se viu, até mesmo dentro das igrejas, quantas pessoas doentes e enfermas. Por quê? Porque, às vezes, o propósito não está alinhado com o propósito de Deus. Porque se a gente voltar ao primeiro amor, se a gente voltar à igreja primitiva, se a gente voltar ao fundamento do evangelho e pregar ele como tem que ser pregado, e mais do que tudo, limpar o nosso coração para que a gente venha a amar o nosso próximo, de fato, a gente, meus queridos, nada vai ser barreira. Vai ter menos pessoas nos hospitais, vai ter menos mendigos pela rua, vai ter menos pessoas sofrendo na mão de Satanás, aprisionado. Quando a gente olhar para as pessoas, nós que temos um ministério, porque, amados, não são todos, mas boa parte negligencia isso. Deus te deu um ministério e na maioria das vezes a gente gasta tanto tempo com coisas que não edificam a vida. Quando nós pegamos o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus está dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chama para ele o problema. Até parece que ele tinha a solução para tudo ali com, vamos dizer, com um aparato humano, mas não. Ele estava chamando a responsabilidade para ele, porque ele sabia para que ele foi enviado, o poder que estava sobre a vida dele, a autoridade que ele tinha, de onde ele veio, quem era seu pai, a sua natureza, o seu reino, ele sabia. Quando nós temos essa certeza também no nosso coração, a gente não se limita a chamar para nós o problema. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de Elias, os profetas de Baal, lá no Carmelo, quando Elias ali, ele chega para o grande desafio, e naquele monte o altar de Baal estava pronto, mas o altar do Senhor estava quebrado. O que Elias faz? Elias junta as pedras, 12 pedras, não eram pedras pequenas. Ele edificou o altar, ele chamou para si a responsabilidade. Ele restaurou o altar que estava quebrado. Muitas vezes, amado, nós precisamos de restaurar os altares, chamar para nós a responsabilidade, sabe? Se apresentar de verdade, dizer: eu sou de Jesus, eu estou capacitado para isso, Deus é comigo, Deus é Pai, Ele está no controle da minha vida. E quando a gente coloca isso no nosso coração, com certeza, Deus, Ele faz uma obra grandiosa. Vamos começar a olhar para dentro da nossa igreja, nossa casa, na rua onde que a gente mora, e cada um de nós, com um olhar de amor, não fazendo acepção de pessoas, não julgando as pessoas pela aparência ou por aquilo que ela pode dar, mas se entender uma coisa, apresentar esse Jesus que chamava para ele a responsabilidade, chama até o dia de hoje. Se você pegar uma causa de alguém e colocar na mão de Jesus, ele é poderoso para abençoar você e muito mais. Então eu quero dizer para você nessa tarde, quero deixar essa palavra para você: o Senhor te levantou, não para você esquentar uma cadeira na igreja, não para você simplesmente, meu querido, ficar andando talvez de Bíblia debaixo do braço,
discutindo palavra com os outros, versículos bíblicos, né? Querendo esfregar na cara, mas não. Você tem o poder na sua vida de expulsar os demônios, curar os enfermos, ajudar aquele que está passando por situação difícil. Deus, ele tem todo o poder para abençoar a vida das pessoas através da sua vida. Se você não abrir a boca, se você não se apresentar, como é que a obra vai ser feita? Por isso, nessa tarde, eu quero pedir a Deus que Deus toque no seu coração. Aonde essa simples mensagem estiver chegando, aonde essa palavra tão breve estiver chegando, saiba que Jesus, ele olhou para mim e por você. Ele olhou para nós, por nós. Ele lutou por nós para que hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Você imagina se tivesse no mundo, pelo menos, eu vou chutar aqui pelo menos uns 5.000 homens com tanta vontade de fazer a obra como Jesus fez. Já parou para pensar? Se em cada cidade, se em cada país tivesse pelo menos 3 homens com uma unção tão extraordinária como a que estava na vida de Jesus. Se a pessoa pegar a palavra e falar assim, eu quero para mim, eu estou me apresentando para ser um homem semelhante a Cristo, para fazer a obra que ele fez. E realmente, você se dispor para isso e olhar para as pessoas e dizer para elas, eu tenho íntima compaixão do teu problema, eu estou lutando por você. Amado, a vida de muita gente vai mudar. Muita gente vai mudar. Não ser religioso, mas ser um cristão verdadeiro. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar muitas pessoas. Nessa tarde quero pedir a Deus que Deus toque no teu coração. Quem sabe não se levanta um profeta hoje que não profetiza mais. Quem sabe não se levanta hoje um pastor que dentro da sua igreja não se expulsa mais demônio, não ora mais para a cura de enfermidade, porque o povo mudou, chegou doutores, chegou pessoas que não acreditam muito nisso, se escandaliza, sabe? A obra de Deus, a palavra de Deus escandaliza mesmo. A maioria das pessoas escarnece, a maioria das pessoas estão querendo algo que apenas venha como uma filosofia humana, para massagear o ego. Mas a palavra de Deus ela é confrontante, mas quando nós a recebemos, pode ter certeza de uma coisa, ela muda a história da nossa vida, amém? Eu quero fazer uma breve oração, entregando você na mão de Deus, e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta tarde eu oro para teus filhos e peço que o Senhor venha abençoá-los rica e poderosamente, com toda sorte de bênção, e Senhor ministra sobre eles, ó Deus, a tua graça, o teu poder, que haja, meu Deus, um mover da tua graça, meu Pai, que nós possamos receber um bálsamo, meu Deus eterno, um avivamento da fé genuíno, que nesta tarde a tua glória, ela se manifesta sobre a nossa vida, meu Pai, e que teus filhos possam despertar para uma realidade, meu Deus, que há muitas vidas sofrendo, há muitas pessoas sofrendo, e o Senhor é o Deus das causas impossíveis, e quando o Senhor opera, ninguém impede o milagre de acontecer. Nesta tarde, que o Senhor levanta, meu Pai, guerreiros, homens e mulheres, ó Deus, destemidos, determinados a fazer a obra que o Senhor fez. Que o Senhor reveste a igreja, que o Senhor, meu Pai eterno, guarda, Senhor eterno, a igreja, abençoa, meu Pai, teus filhos, Senhor, e onde esta oração, essa palavra chegar, que chega a providência divina para levantar o abatido, para levantar aquele que está caído, prostrado no nome de Jesus, e só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos eternos, pastor Isaías vai ficando por aqui, e quem sabe às 10h30 da noite nós estaremos juntos com mais um momento de fé. Que Deus te abençoe, que Deus te honre rica e poderosamente com toda sorte de bênção. Amém e graças a Deus.